Boa noite. Boa noite. Congresso e governo acertam reajuste da tabela do imposto de renda. Na CPI da Petrobras, ex-gerente Pedro Marusco revela que repassou dinheiro de propina ao PT para a campanha de Dilma em 2010. Ele confirma que tem no exterior 97 milhões de dólares da corrupção e promete devolver aos cofres públicos. Dilma visita a Feira Internacional da Construção em São Paulo e é recebida com vaias e gritos de fora. Choque de helicópteros na Argentina mata 3 atletas de elite da França e mais 7 pessoas. Denúncia. Nossa equipe mostra que funerárias particulares atuam de forma irregular para agilizar a liberação de corpos junto ao Instituto Médico Legal de São Paulo. Esse motorista, que não quer se identificar, foi alvo de uma irregularidade ainda muito comum em São Paulo: pagar uma funerária particular para antecipar a liberação de um corpo no Instituto Médico Legal. Com uma câmera escondida, a própria família gravou a negociação com um agente funerário no IML Central de São Paulo. O rapaz explica que, seguindo as normas da prefeitura, o valor é menor, mas ele garante agilidade sem dor de cabeça. Se o senhor falar, não, vou fazer, aí eu vou dando andamento para tentar agilizar o mais rápido possível. Mesmo sabendo se tratar de uma operação ilegal, o homem assume que contratou o serviço particular após presenciar o drama de outra família. O ente querido dela estava lá 2 dias. Então, assim, e vendo essa situação, eu não pensei 2 vezes em optar pelo serviço, né? Em frente ao IML Central, não é difícil encontrar carros de empresas privadas. Em conversa gravada pelo celular, um dos agentes oferece o serviço particular. Não, particular é um pouco mais caro. Para ir funeral tudo é uns 3.900. Senão você vai gastar uns 2.900, coisa assim. O valor do pacote funeral via prefeitura é a partir de R$ 400. A família do motorista desembolsou R$ 3.600. Na descrição dos serviços, consta o transporte do corpo. No entanto, na nota de contratação de funeral, que é obrigatoriamente emitida pela prefeitura, consta o mesmo serviço, sendo que os 2 são para o mesmo corpo. Esta nota foi obtida no cartório dentro do cemitério da Lapa. As funerárias privadas com sede na cidade de São Paulo podem funcionar e manter escritórios, mas não podem prestar serviços aqui dentro da capital. Isso porque o Serviço Funerário Municipal de São Paulo detém todos os direitos sobre serviços como fornecimento e fabricação de caixões, transporte do corpo e também a instalação do velório. Mesmo sabendo se tratar de uma irregularidade, este agente que oferece o serviço particular ainda ironiza. Qualquer coisa liga aí, não tem problema. Mesmo se for repórter, a gente dá informação. Eu acredito que essa demanda de demora que tem no IML Central é justamente por esse esquema armado. Quem paga tem facilitação, quem não paga não tem. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública diz que o Instituto Médico Legal afirma não ter nenhuma relação com as empresas funerárias e que, inclusive, os funcionários do IML são proibidos de ter qualquer envolvimento com essas companhias. Dilma Rousseff é recebida com vaias ao chegar ao Salão Internacional da Construção em São Paulo. A equipe da presidente chegou a modificar o trajeto para afastá-la dos expositores que fizeram o protesto. Dilma foi vaiada no momento em que visitava a exposição e seguia para o anfiteatro do centro de eventos para a cerimônia de abertura. Ela chegou a mudar de direção para evitar um encontro com os manifestantes. Nós vamos voltar, então. Tá tudo bem, nós estamos controlando. A feira, com 1.000 expositores de 25 países, ainda estava fechada para o público. As vaias e os gritos de "Fora Dilma" partiram de pessoas que trabalhavam no evento. As vaias ocorrem 2 dias depois do panelaço que marcou o pronunciamento da presidente em rede nacional de rádio e televisão, no domingo à noite. O protesto foi registrado em várias cidades, inclusive São Paulo e Rio de Janeiro. A presidente Dilma Rousseff saiu sem gravar entrevista. Durante o seu discurso, ela também não falou sobre as vaias que recebeu durante o evento.
Dilma reconheceu que o país está enfrentando um momento difícil, mas disse que ele é menor do que muitas pessoas falam. É verdade que o Brasil passa por um momento difícil, mais difícil do que vivemos nos últimos anos recentes. Mas nem de longe nós estamos vivendo uma crise das dimensões que alguns dizem que nós estamos vivendo. Nós passamos por problemas conjunturais, estritamente conjunturais, porque nossos fundamentos hoje são sólidos. A uma plateia formada por empresários, a presidente defendeu as medidas de ajuste que o governo tem adotado nos últimos meses e afirmou que elas não vão comprometer as conquistas sociais. Estamos fazendo ajustes, mas nós não abdicamos nem abdicaremos de estabelecer em simultâneo as condições para que, no prazo mais rápido possível, tenhamos uma economia mais competitiva e mais dinâmica. Alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal, os deputados Sandes Júnior e Lázaro Botelho, ambos do PP, pediram afastamento da CPI da Petrobras. Eles estão na lista entregue pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF e serão investigados por uma suposta participação num esquema de corrupção na companhia. A decisão foi tomada após uma reunião da legenda hoje à tarde. Diversos partidos, entre eles o PSOL, o PPS e o PSDB, questionaram a presença dos parlamentares na comissão. Botelho era titular na CPI, já Sandes era suplente. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Escuta aqui, se o PSDB e a oposição se preocuparam tanto em tirar da CPI o Sandes Júnior e o Lázaro Botelho, por que não se preocupam em tirar da presidência do Senado o doutor Renan Calheiros e da presidência da Câmara o doutor Eduardo Cunha? Ora bolas, lá deve ter algum advogado que já ouviu falar de juiz mandar prender réu que pode pressionar testemunha ou alterar provas. Esses dois senhores são investigados e têm muito poder e estão claramente constrangendo o Ministério Público por terem sido incluídos na lista de Janot. Renan Calheiros falou em criar uma CPI contra o Ministério Público. Olha que maluquice. Agora está espalhando pelos corredores do Senado que não vai permitir que Dilma reconduza Rodrigo Janot à Procuradoria-Geral da República. Isso não é constranger? Mas que democracia é essa? Como é que a Dilma, por exemplo, que é presidente da República ainda, convive com isso? Como é que ela diz que quer combater a corrupção se ela permite que o presidente do Senado, que vive dizendo lá pelos corredores que é a oposição, use esse tipo de pressão contra os promotores que estão fazendo lá simplesmente o trabalho deles, e esse trabalho inclui mandar investigar gente que é suspeita de crime. Basta ver o que o Barusco disse na própria CPI que eu citei aqui. Aliás, um gênio esse Luiz Sérgio, né? Levou o Barusco para ferrar o Fernando Henrique, o Barusco foi lá e ferrou o Lula, a Dilma e o Vacari. Não é um verdadeiro adorável trapalhão, adorável lá para o pessoal dele, né? Pois bem, mas eu recebi no Twitter uma frase genial que foi citada por um dos procuradores da Lava Jato em Curitiba. A frase é atribuída a um cientista social da USP e diz que no Brasil, por causa de todo esse movimento aí contra o Ministério Público, até ressuscitar uma MP para impedir que o Ministério Público faça trabalho de polícia, o Renan ameaçou, a frase é muito simples. Diz assim: no Brasil, o cocô é que enterra o gato na areia. Durma com essa. Mas volte quinta-feira para me ouvir aqui direto ao assunto. Até lá! Em depoimento à CPI da Petrobras, o ex-gerente de serviços da estatal, Pedro Barusco, revela detalhes sobre o esquema de propinas investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Barusco é o primeiro a depor na CPI da Câmara dos Deputados. Ele contou como se desenvolveu a corrupção na empresa. Eu comecei em 97 e 98, uma atitude isolada, né? Já detalhei até onde eu poderia detalhar, sou objeto de uma investigação.
E a partir de 2003, 2004, houve uma fase onde estava institucionalizada esse recebimento de propina, tá? Eu só sei isso. Barusco disse que naquela época, o diretor de serviços, Renato Duque, e o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, participavam diretamente do esquema de recebimento de propina. O João Vacari, eu realmente sentava com ele e discutia mais recentemente, né? Mas eu não me envolvia nessa parte do que ele ia fazer com o dinheiro, se era para ele, se era para o partido. O rótulo era PT. O ex-gerente destacou que os valores eram aplicados em fundos de investimento. Ele prometeu devolver todo o dinheiro. Eu separei também em depósitos, que seria a propina em si, né? E o rendimento financeiro, porque, como eu declarei, eu nunca fiz retirada. Então, na realidade, de depósitos foi na faixa de 70 milhões. 27 são rendimentos financeiros. Tá? Então, na realidade, eu recebi de propina 70 milhões. Tá? Barusco disse que repassou a Vacari propina paga pela empresa SBM para a campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2010. Barusco disse também que acredita que os bancos onde colocou o dinheiro no exterior sabiam que os depósitos eram provenientes de dinheiro ilegal. Na abertura da conta em qualquer banco suíço, tem que fazer aquele perfil, né? E naquele perfil a gente coloca. Tanto que na minha documentação bancária está lá que eu sou empregado da Petrobras e tal. Né? Então, não é para o salário da Petrobras que Vossa Excelência depositou 96 bilhões, está certo? Está certo. Então ela sabia. Eu acredito que sim. E o banco também, não o é só senhor o caso... Michael Edmondo Michan. Eu não estou dizendo presidente que só a Denise, eu acho que os bancos todos sabiam. Em nota, o PT afirma que o secretário nacional de Finanças do partido, João Vacari Neto, nunca tratou de finanças ou doações para a legenda com Pedro Barusco. O texto diz ainda que Barusco não apresentou nenhuma prova ou mesmo indício que ligue Vacari ao recebimento de propinas e que, por fazer denúncias sem apresentar provas, ele será processado pelo partido. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Brasília viveu uma terça-feira paradoxal. Dois fatos movimentaram a cidade, ambos no Congresso Nacional. Na Câmara, a CPI da Petrobras ouviu Pedro Barusco, um ex-gerente da estatal, que falou sobre os milhões que eram desviados na Petrobras. No Senado, Joaquim Levy, ministro da Fazenda, negociou com Renan Calheiros, presidente do Senado, um reajuste na tabela do imposto de renda que, se tudo correr como desejado, vai resultar num ganho michuruca para quem paga imposto no Brasil. No depoimento da CPI, Pedro Barusco admitiu que ele próprio, funcionário de terceiro escalão, desviou para contas na Suíça 97 milhões de dólares. Isso na cotação de hoje dá algo como mais de 300 milhões de reais. É muito dinheiro. De resto, ele falou sobre a atmosfera de roubalheira que prevalecia na Petrobras, contou até de algumas reuniões das quais ele participou, com a presença do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, para definir o racha das propinas. No Senado, o que Joaquim Levy tenta negociar é um reajuste escalonado da tabela de imposto de renda, de tal sorte que se chegue a um meio termo entre o que quer o Congresso, um reajuste de 6,5%, e o que oferece a presidente Dilma, 4,5%. Se tudo correr como o ministro deseja, como o Congresso e o ministro negociam, quem ganha menos vai ter um benefício um pouquinho maior. Para ter uma ideia de uma noção de grandeza, uma pessoa que paga imposto de renda sobre uma renda de R$5 mil vai ter um ganho de R$ 9,51 por mês. R$ 9,51 por mês. A comparação entre esses trocados e os milhões desviados na Petrobras tira o humor de qualquer um. A propósito, Dilma Rousseff foi vaiada novamente nesta terça-feira. Dessa vez em São Paulo, ao chegar num evento do setor de construção civil. Vaiaram a presidente, basicamente funcionários estavam montando estandes no local e alguns expositores. Na definição do Palácio do Planalto, é gente interessada em provocar o terceiro turno. Ou o governo muda pelo menos essa retórica, ou Dilma Rousseff se arrisca a transformar a vaia na trilha sonora oficial do governo dela. Boa noite. Após negociação com o Congresso, o governo federal concorda com o reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda das pessoas físicas deste ano para as faixas de renda menores, ou seja, para quem ganha menos. A informação foi confirmada agora à noite pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O ideal para o governo era uma correção de 4,5%.
Após bater R$ 3,17, o dólar recua e fecha o dia cotado a R$ 3,10. Foi a primeira queda da moeda americana em 7 dias. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O ministro Levi está no corpo a corpo para tentar salvar o ajuste fiscal. O governo tem de gerar um saldo bem positivo nas contas este ano. Esse é o primeiro objetivo do ministro para recuperar a credibilidade e começar a colocar a casa em ordem. O governo gastou demais no ano passado, arrecadou menos porque a economia desacelerou e agora tem que compensar. Sem isso, a capacidade de o país pagar as dívidas fica sob suspeita. O Brasil pode ser rebaixado na recomendação de investimento, o que deixaria a situação bem mais complicada. Agora, a relação entre governo e Congresso está muito difícil. Uma das principais medidas para garantir o superávit foi devolvida por Renan Calheiros, aquela que cortava a desoneração da folha de salários, aumentando o custo das contratações para as empresas. Foi um tropeço feio que impulsionou a recente onda de nervosismo do mercado com a disparada do dólar. O mercado sabe a importância do ajuste. Parece que Levi está dando alguns anéis para não perder os dedos. Cede um pouco na correção da tabela do imposto de renda, faz até um agrado para a população que ganha menos, mas segura alguma coisa a mais do pacote de ajuste. A tarefa não é fácil. Por mais que o ajuste seja necessário, ele tem consequências negativas que geram resistência, já que inclui tarifaço, aumento de impostos, fim de desonerações, cortes de benefícios sociais e de investimentos. É o custo da política equivocada dos últimos anos, cujos erros a presidente insiste em não admitir. Haja paciência para engolir um pacote desses, não é mesmo? Volto na quinta. Boa noite para você. Casa onde moravam 5 famílias desaba em Diadema, na Grande São Paulo. Ninguém se feriu porque um vizinho percebeu estalos na estrutura e retirou os moradores do imóvel. As imagens feitas por celular logo após o desabamento mostram como ficou a casa de 3 andares. Este vizinho foi o responsável pela gravação. É um cenário de guerra, parecia que tinha caído um avião, por exemplo, entendeu? Parecia isso, entendeu? Na hora não dava para ver nada, você não enxergava nada. Poeira para tudo que é lado. Era isso que a gente via. Assustador. A casa número 201 da rua Arthur Bernardes, em Diadema, na Grande São Paulo, veio abaixo às 10h30 da manhã. Por volta de 10 horas, o dono do imóvel me fez uma solicitação e eu subi para poder atender a solicitação dele. E aí eu fui até a frente do imóvel. E eu percebi que o imóvel estava trincando, assim, estava dando uns estralos. Nesse momento eu falei para ele que estava acontecendo isso, ele me chamou para ver dentro do imóvel como que estava. E tinha uma fenda dentro do imóvel. E aí, a hora que nós saímos, eu vi os azulejos caindo na garagem. Aí eu falei, tira todo mundo que a casa vai cair. Nós tínhamos uma amizade, mas a amizade era do portão para fora, não do portão para dentro. Dificilmente eu adentrava a casa. Só hoje? Hoje, que Deus me enviou aqui para poder avisar esse pessoal que a casa ia cair. Segundo moradores, uma obra no terreno lateral teria tirado muita terra e mexido com as construções ao redor. Apesar do tamanho do estrago, ninguém ficou ferido no acidente. Agora será feita uma perícia para determinar a exata causa do desabamento da casa. Além das famílias que moravam no local da queda, vizinhos também foram afetados. Nessa casa ao lado, algumas vigas estão sendo colocadas para garantir que a casa permaneça em pé. Ainda assim, a estrutura ficou bastante abalada. Nenhuma casa foi interditada. A Prefeitura de Diadema afirmou que ofereceu ajuda às famílias afetadas, mas que elas preferiram permanecer na casa de vizinhos. No fim da tarde, já sem o risco de novos desabamentos, os moradores voltaram ao terreno na tentativa de recuperar alguns pertences. Não tenho casa. Não tenho aonde dormir hoje, por exemplo, entendeu? Mas tenho minha família que está aí. Agora eu espero que alguém seja responsabilizado por isso, né? Tem uma obra ao lado que foi avisado várias vezes que isso estaria acontecendo. Não foi tomada nenhuma providência. A gente avisou quem estava construindo. A produção do Jornal da Gazeta, edição das 10, conversou por telefone com a arquiteta responsável pela obra que fica ao lado do desabamento. Érica Câmara Móvil disse que, apesar do projeto ter sido aprovado pela Prefeitura de Diadema em outubro do ano passado, a obra só começou a ser executada ontem. A profissional afirmou que acompanha os trabalhos, mas que não tinha conhecimento prévio sobre as rachaduras no imóvel vizinho.
Depois de um dia de tempo instável e abafado, a noite é de temperaturas amenas. Neste momento faz 23 graus aqui na capital paulista e ainda são esperadas mais pancadas de chuva ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Amanhã o dia promete ser bem parecido com hoje. Poucas aberturas de sol, sempre entre muitas nuvens e algumas pancadas de chuva. Apenas na faixa leste paulista é que deve chover a qualquer hora do dia, ainda por influência do sistema de baixa pressão, que já vai se afastando pelo oceano. Nas demais áreas do estado, chove a partir da tarde, sem descartar aquelas pancadas mais fortes. A máxima vai aos 32 graus em Araçatuba, 33 em Votuporanga, no norte do estado 25 graus em Franca, 30 em Barretos, 31 em São José do Rio Preto, no litoral faz 30 graus em Santos e 28 em Caraguatatuba. Aqui na capital, mínima de 20 e máxima de 28 graus amanhã. Em toda a Grande São Paulo, há chances de chuvas fortes, volumosas, mas que não duram muito tempo e acontecem de forma bem isolada. A seguir, embaixador dos Estados Unidos que levou uma facada no rosto tem alta. E tragédia na Argentina. Acidente de helicóptero no país mata 3 atletas de elite da França. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, a gente vai fuxicar com Esther Rocha. Eu vou bater um papo com o cara que entende tudo de humor. Antônio Tabet. Tem o requinte do Mestres da Gastronomia. E o samba de Joyce Cândido. Aqui no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vou ficar aqui te esperando, hein? Vê lá. Oferecimento Bombril. Os produtos que brilham como toda mulher. Corpos de acidente com 2 helicópteros na Argentina começam a passar por processo de identificação. 10 pessoas morreram, entre elas 3 atletas franceses. Camille Muffat, nadadora de 25 anos, Alexis Vastini, boxeador de 28 anos e a velejadora Florence Artaud, de 57 anos, morreram no choque de 2 helicópteros ontem na província argentina de La Rioja, região montanhosa próxima à Cordilheira dos Andes. Os atletas gravavam um reality show da televisão francesa TF1. O programa é uma espécie de jogo de sobrevivência em que 2 times de celebridades são deixados em lugares selvagens e inóspitos, com o objetivo de encontrar a civilização. Além dos 3 atletas, mais 7 pessoas morreram. 5 franceses da produção do reality show e os 2 pilotos argentinos. As 10 vítimas estavam nos 2 helicópteros que bateram no ar. Ninguém sobreviveu. Hoje de manhã, em Paris, o presidente francês François Hollande lamentou o acidente. Hoje meu pensamento está nesses 3 campeões que um dia fizeram o país deles brilhar e hoje estão mortos. Estão mortos porque mais uma vez quiseram ultrapassar fronteiras. O embaixador dos Estados Unidos, que levou uma facada de um ativista pró-Coreia do Norte, recebeu alta. Depois de 5 dias internado na Coreia do Sul, Mark Lippert deixou hoje o hospital em Seul. O ataque aconteceu na semana passada, quando o embaixador americano participava de um café da manhã num centro cultural da cidade. O agressor usou uma faca de cozinha e deixou cortes profundos no rosto e na mão de Lippert. Ele disse ter agido em protesto contra a realização de exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. O autor do ataque foi identificado e preso pela polícia.
Kim Ki-jong tem 55 anos e defende a reunificação das duas Coreias. Ele já foi condenado por atirar uma pedra contra o embaixador do Japão em 2010 com o mesmo pretexto nacionalista. E uma última notícia, o ministro Dias Toffoli enviou ofício ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski, pedindo para migrar da primeira turma para a segunda turma da Corte, que vai julgar as futuras ações penais decorrentes da Operação Lava Jato contra deputados e senadores. A segunda turma do STF tem 4 ministros, já que a presidente Dilma Rousseff ainda não indicou um nome para a vaga deixada pelo ex-presidente da Corte, Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado. A ausência de um magistrado pode gerar empates nos julgamentos. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, confira uma entrevista com a atriz Ângela Dipp em A Máquina. Assista agora Todo Seu.